Etapa 3, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de dar continuidade a essa jornada. Volume 25, capítulo 13, de 13 de dezembro de 1928. Todas as coisas criadas possuem uma dose de felicidade, como a privação de Jesus faz ressurgir a vida. Estava fundindo-me no santo querer divino, acompanhando seus atos feitos na criação, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, todas as coisas criadas foram criadas por nós com uma dose de felicidade, distinta uma da outra, assim que cada coisa criada levava ao homem o beijo, o ar felicitante, a vida de nossa felicidade. Mas sabes tu quem sente descer em seu interior todos os efeitos de nossas tantas felicidades espalhadas no criado, até ficar empapada por elas como uma esponja? Quem vive em nosso querer. Nossas felicidades não lhe são estranhas, porque tendo o gosto purificado por nosso fiat, e não corrompido pelo querer humano, seu gosto e todos os seus sentidos têm a virtude de gostar de todas as felicidades que há nas coisas criadas. E nós sentimos tal felicidade e virtude de gostar de todas as felicidades que há nas coisas criadas. E nós sentimos tal felicidade e alegria ao ver a quem faz nosso querer, ao sentar-se à mesa de nossas felicidades e alimentar-se com tantos bocados distintos por quantas felicidades há nas coisas criadas. Oh, como é bonito ver a criatura feliz! Enquanto estava nisto, Jesus fez silêncio e eu ouvia o som do harmônio que tocava na capela, e Jesus prestava atenção para ouvir, e depois acrescentou: Oh, como me sinto feliz, porque este som dá prazer à pequena filha do meu querer. E eu, escutando-o, também tenho prazer. Como é belo fazer-nos felizes juntos. Fazer feliz a quem me ama é a maior das minhas felicidades. E eu, Jesus, meu amor, a minha felicidade para ti é tudo só.
Todas as outras coisas não têm nenhum atrativo para mim. E Jesus, certamente que para ti a maior felicidade sou eu, porque contenho a fonte, o princípio de todas as alegrias e felicidades. Mas gozo ao dar-te as pequenas felicidades, e assim, como as sinto e as gozo eu, quero que as sintas e as gozes tu comigo. Então, pensava em mim. Se Jesus goza tanto quando eu gozo das tantas felicidades que espalhou no criado, por que então me aflige tanto e me torna infeliz até sentir como se não tivesse vida sem ele? E me sentindo sem vida, todas as felicidades perdem a vida em minha pobre alma. E Jesus acrescentou: Minha filha, se tu soubesses para que servem minhas privações, tu te sentes sem vida, privada de mim, te sentes morta. No entanto, sobre aquela dor e aquela morte, vem formada minha nova vida. E esta nova vida te traz as novas manifestações da vida de minha divina vontade. Porque sendo tu a pena divina, que tem a virtude de te fazer sentir a morte, mas sem morrer, tem a virtude de fazer surgir de novo a minha própria vida, como com o encanto das minhas verdades. A dor da minha privação prepara o lugar para a minha nova vida e prepara a tua alma para ouvir e compreender as importantes verdades sobre o meu fiat divino. Se eu não te privasse frequentemente de mim, não terias tido as novas surpresas de teu Jesus, seus tantos ensinamentos. Não viu você mesma que depois que esteve privada de mim e você acreditou que tudo havia terminado para você, minha vida ressurgia de novo em você e todo o amor e festividade punha-me a dar-te as minhas lições? Então, quando eu te privo de mim, eu me escondo em você e preparo o trabalho para te dar, e minha nova vida para ressurgir. Também eu sofri a pena da morte para fazer ressurgir na pena de minha morte todas as criaturas. A morte sofrida em ordem divina e para cumprir a divina vontade produz a vida divina, para fazer que esta vida divina a pusesse e receber todas as criaturas. E além disso, depois de que eu sofri tantas mortes, quis morrer verdadeiramente. Quantos bens não produziu a minha ressurreição? Pode-se dizer que, com a minha ressurreição, ressurgiram todos os bens da minha redenção, e com ela ressurgiram todos os bens das criaturas, e a sua própria vida. Por isso, seja atenta e deixe-me fazer. Vamos meditar um pouquinho a respeito desse trecho. Que todas as coisas criadas possuem uma dose de felicidade. O Senhor, ao criar, Ele comunica da sua felicidade para a criação. Então, aqui a gente entende que em tudo que Ele criou, existe ali uma dose, uma porção de felicidade que é dele mesmo. E não é diferente com a criatura. Então, vamos entender aqui essa explicação que ele faz, dizendo para Luísa: todas as coisas criadas foram criadas por nós, ou seja, por Deus, pela Santíssima Trindade, com uma dose de felicidade. Então, todas as coisas criadas foram criadas por Deus com uma dose de felicidade distinta uma da outra. Então, não é
a mesma dose, não é a mesma porção, não é da mesma forma. Existe uma distinção, existe uma diferença. Cada uma tem uma distinção, é diferente, uma felicidade diferente. Assim que cada coisa criada leva ao homem o beijo, o ar felicitante, a vida de nossa felicidade. Então, o homem recebe essa felicidade que vem de Deus diretamente também das coisas criadas. Deus comunica também através das coisas criadas de forma distinta para nós, seres humanos. Leva ao homem, traz para nós esse beijo, essa comunicação, esse ar felicitante que Deus deixou depositado, que Ele comunicou nas coisas criadas. Que lindo, quando a gente olha para as coisas criadas, a gente pode receber essa felicidade, receber essa comunicação de felicidade que Deus deixou depositado naquela criação, naquela realidade criada, seja na natureza, seja no universo, nos astros, seja nos elementos da natureza, seja nos animais, seja nos demais seres humanos também. Quão é importante saber disso, que essa alegria quando a gente sente, quando a gente olha para algo e se admira de alguma coisa criada, é essa própria felicidade que Deus deixou ali depositado para que nós recebêssemos essa comunicação de felicidade. Mas sabes tu quem sente descer em seu interior todos os efeitos de nossas tantas felicidades espalhadas no criado? Até ficar empapado por elas como uma esponja? Quem vive em nosso querer divino. Nossas felicidades não lhes são estranhas, porque tendo o gosto purificado por nosso fiat e não corrompido pelo querer humano, seu gosto e todos os seus sentidos têm a virtude de gostar de todas as felicidades que há nas coisas criadas. Então, o ser humano que fica livre, que abnega-se da vontade própria, da vontade humana e deixa que só a divina governe, pense, fale, haja em si, passa a ter um gosto purificado, um paladar refinado, como tem um dos trechos que fala. É um paladar refinado, um olhar atento, um ouvido atento também, e um olhar que vê longe, uma visão que alcança longe. Então, essa realidade na pessoa que vive na divina vontade, ela consegue abstrair das coisas criadas essa felicidade de uma forma pura, e ali percebe a comunicação de Deus mesmo, porque ela é uma comunicação que existe entre aquilo que está na ordem, que existe aquela comunicação de felicidade que Deus deixou naquele elemento criado, naquela criatura feita pelas mãos de Deus, e a pessoa que está ordenada na divina vontade consegue perceber isso e consegue se maravilhar, consegue ficar feliz, não pela coisa criada, mas porque Deus fez para ela, fez para a criatura. Tudo que Deus fez neste mundo, nessa terra, nesse universo, tudo que Ele criou, Ele fez para nós, seres humanos. Então, essa casa comum que é tão falada por algumas pessoas da igreja, a defesa que faz da natureza e tudo mais, que a gente está vendo aí nessa campanha da fraternidade, como se tudo isso fosse mais importante até mesmo do que o próprio homem, uma inversão de valores. Mas aquela pessoa que vive na divina vontade está na ordem e consegue olhar para todo o criado, consegue olhar para toda a criação e perceber ali a mão de Deus, a ação divina, a vida divina que foi sendo colocadas, a felicidade de Deus ali depositada, como ele fala aqui, essa alegria de Deus que foi colocada nessa criação
para comunicar essa alegria dele mesmo para nós, seres humanos, porque tudo que foi feito para o ser humano na criação. Tudo foi feito por Deus, para Deus. A gente sabe que é tudo de Deus, mas Ele criou todas as coisas e deu para o homem governar. Era esse o plano original de Deus, que nós, seres humanos, fôssemos os governantes, fôssemos os reis sobre a terra para governar, para reinar, para se deliciar, para se alegrar com tudo aquilo que Ele deixou para nós. Fez essa casa para que nós, durante um tempo da nossa vida, habitássemos como reis nessa terra. E nós fomos feitos para Ele. A gente tem que entender essa ordem. A criação foi feita para o homem e o homem foi feito para Deus. O homem governa sobre a criação e Deus governa sobre o homem. E governando sobre o homem, o Deus governa sobre tudo. Então, se existe essa ordem, tudo está de acordo com o plano que Deus fez. Mas o homem sai dessa ordem. E quando sai dessa ordem, passa a não mais reconhecer e não mais se felicitar com tudo que Deus fez. E aí, quando a gente está fora da ordem, não está fora do divino querer, nós nem nos felicitamos, nem nos alegramos com o que Deus fez. Muitas vezes só reclamamos da criação, reclamamos de tudo e tiramos a felicidade de Deus, porque uma alma que vive na divina vontade, ao se felicitar com as coisas criadas, dá felicidade para Deus. Olha que ele fala: nós sentimos tal felicidade e alegria ao ver a quem faz nosso querer e ao sentar-se à mesa de nossas felicidades e alimentar-se com tantos bocados distintos por quantas felicidades há nas coisas criadas. Ó, como é bonito ver a criatura feliz. Então, a criatura é feliz porque vê ali a alegria de Deus expressa nas coisas criadas. A criatura fica feliz e Deus fica feliz por ver a criatura feliz, por ver a criatura recebendo, se alimentando daquilo que Ele deu, daquilo que Ele deixou, daquilo que Ele comunicou. Mas o contrário também é uma tragédia. O homem que não valoriza, que reclama de tudo e que estraga tudo, que vai destruindo tudo. E ela continua: enquanto estava nisso, Jesus fez silêncio, e eu ouvia o som do harmônico que tocava na capela, e Jesus prestava atenção para ouvir, e depois acrescentou. Então, havia música ali na capela do lado do quarto dela, e aí ela viu que Jesus prestou atenção no que estava sendo tocado. E aí ele diz para ela: ó, como me sinto feliz, porque este som dá prazer à pequena filha. Então, Jesus ficou feliz porque a Luísa estava feliz. A Luísa estava feliz por ouvir aquele som harmônico, aquela melodia que estava sendo tocada, trouxe felicidade para ela. Era algo da criação também. A música é algo da criação. A Luísa estava feliz e Jesus ficou feliz por ela. E ela achou que ele estava ficando feliz por causa da harmonia, mas não era por causa da harmonia, mas era por causa que ela estava feliz. E ele diz: certamente para ti a maior felicidade. E aí ela fala: mas Senhor, a minha felicidade é o Senhor. E ele fala: sim, claro, a felicidade sou eu, porque contenho a fonte, o princípio de todas as alegrias e felicidades, mas gozo ao dar-te as pequenas felicidades, e assim como as sinto e as gozo eu, quero que as sintas e as gozes junto comigo. Então ele fica feliz com tudo, e fica feliz porque a criatura está feliz. E se a felicidade nossa fosse estar com Deus, fosse fazer Deus feliz, Deus também ficaria feliz por nós estarmos felizes. Então seria uma felicidade completa. Quando a gente vai lendo assim, parece: nossa, isso parece tão fantasioso, parece que é irreal essas coisas que o Senhor vai falando, mas não, é porque a gente vive num mundo que está numa bagunça, que está numa desordem. Então muitas coisas parecem que não fazem sentido quando a gente está na desordem. Mas se a gente está caminhando na ordem,
a gente está ali com esse ouvido apurado, com essa visão com mais alcance, com um paladar refinado, com essa sensibilidade mais apurada também, a gente vai percebendo que o que ele vai falando é verdade. Essa verdade ela vai fazendo sentido para nós. O que ele vai falando, o que ele vai comunicando faz sentido para nós. Diferente de alguém que está totalmente fora, que não tá, é como se estivesse desorbitado da realidade, da verdade. Então, claro que não vai fazer sentido para quem está desorbitado, para quem está fora, para quem está na desordem. Mas para quem está buscando caminhar na ordem, essas coisas parece que tudo faz sentido. Nossa, parece que a gente já sabia de tudo isso, porque de uma forma ou de outra está, a verdade está. Só que a gente, na desordem, não toca, não percebe, não consegue absorver nada disso. Mas quando a gente começa a caminhar na ordem, começa a caminhar na vontade de Deus, as coisas parece que elas vão fazendo sentido maior. A gente vai vendo clareza, vai vendo essa sintonia mesmo do que ele vai falando com o que realmente é, com o que a gente vai percebendo, com o que a gente vai sentindo. E aí ele vai continuar aqui um pouquinho mais para frente. Minha filha, se soubesses, aí ela falando, reclamando das privações. E aí ele vai falando da privação agora. Se você soubesse para que servem essas privações dele lá com ela, tu te sentes sem vida, privada de mim, te sentes morta. No entanto, sobre aquela dor e aquela morte vem formada a minha nova vida. E esta minha nova vida traz novas manifestações da vida de minha divina vontade, porque sendo tua pena divina, que tem a virtude de fazer sentir a morte, mas sem morrer, tem a virtude de fazer surgir de novo a minha própria vida, com o encanto das minhas verdades. Muitas vezes a Luísa vai reclamar das privações, mas as privações, elas trazem, por consequência, novas manifestações, novas verdades, novas comunicações. E ele sempre fala, embora ele não esteja ali visível para ela, ele não esteja ali, ela tendo a presença sensível dele, mas ele está nela o tempo todo. Mas muitas vezes está lá escondido dentro dela. E quando ele está dessa forma escondido e ela está lá naquele sofrimento todo de privações, ele está ali trabalhando novas verdades para comunicar para ela, para trazer novas revelações, para poder ela ir colocando no papel e para a gente ficar sabendo. Então isso é importante também, né? Que ela compreendesse que essas privações eram para o bem. Ele trazia quando ele voltava a se comunicar com ela novamente, ele sensivelmente, seja com ela no corpo ou fora do corpo, ele trazia novas revelações, ele ia trazendo, comunicando novas verdades. E é assim, é o processo todo do Livro do Céu. São novas verdades, novas comunicações, tudo é vida. Em Deus tudo é vida, tudo é alegria, tudo é felicidade. Mas comunicando isso para nós, trazendo essas revelações. Então ele fala para ela sempre, sempre, seja atenta, deixa ele fazer, deixa ele agir, deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Só fique prestando atenção, só fique observando o que ele está fazendo. Isso também é conosco, que a gente fique observando o agir de Deus na nossa vida e ao nosso redor. Ele está agindo, Deus não descansa. Deus não para, Deus é incansável em fazer, em se comunicar e em trazer alegria e felicidade para nós. Mas muitas vezes passa batido, passa velado porque a gente está desatento, a gente está distraído. Quanta distração existe em nós e não percebemos ali Deus agindo 100% do tempo. Porque a nossa vida só é porque Ele deixa, porque Ele está permitindo, porque Ele está dando para nós a vida. Esse respiro é Ele dando para nós a vida, é Ele comunicando essa vida para nós. E nem nisso a presta atenção, passa batido. A gente acha que está vivendo porque
Ele deixou eu viver, eu estou vivendo, mas como se a nossa vida fosse independente de Deus, mas não é. A nossa vida, nós temos liberdade. Esses dias mesmo a gente estudava no nosso grupo de estudo. A gente tem liberdade. Deus deixa o homem livre, mas o homem não é independente de Deus, porque se Deus se retirar do homem, o homem perece. Se Deus se retira, o homem perece. O homem morre. O homem finaliza-se. Então Deus está, a vida de Deus está concorrendo para a nossa existência, para a existência de todo o criado. Deus está ali. Em todo o criado Deus está. A vontade dele está. Ele está, a vontade dele está. Então, se ele se retira, tudo termina. E saber disso é importante, porque nos faz ficar um pouco mais vigilantes de tudo que a gente faz, de tudo que a gente olha, de tudo que a gente toca, de tudo que a gente pensa. A gente fica mais atento, porque Deus está o tempo todo. Ele está concorrendo com a nossa vida, está ali dando, gerando ali a vida para nós. A vida está sendo gerada. Então, se eu estou aqui viva falando agora, porque Deus está deixando eu fazer isso, dando essas condições para mim, deixando, né, a sua vida sendo comunicada ali. A hora que Ele falar, chega, chega. Então, a nossa vida não é independente de Deus, ela é totalmente ligada, totalmente comunicada. Mas a gente precisa perceber isso e agradecer todos os momentos da vida. Capítulo 14, 14 de dezembro de 1928. Árvore da Divina Vontade. Ato único de Deus. Quem vive nela forma o eco em todas as coisas criadas. Estava pensando na publicação dos escritos da Divina Vontade e me senti incomodada pelas tantas perguntas que fazem e dizia em mim: só Jesus sabe o meu martírio e como me sinto torturada quando se falava de pessoas competentes que queriam publicá-los. Tanto que ninguém podia chegar a acalmar o meu interior martírio e a fazer-me dizer Fiat. Só Jesus, com sua encantadora persuasão e ao me infundir temor pelo grande mal que eu pudesse fazer se saísse minimamente da divina vontade, podia me induzir a dizer Fiat. E agora, ao vê-la ir tão lentamente, recordo minhas lutas internas, meu duro martírio por esta publicação, e em que proveito as tantas penas sofridas. Quem sabe quem verá esta publicação? Talvez Jesus me contentará em fazer-me vê-la do céu. Mas enquanto isso e outras coisas pensava, comecei a rezar, e diante de minha mente via uma árvore carregada de frutos que derramavam luz, e meu doce Jesus crucificado no meio desta árvore. E era tanta a luz destes frutos que Jesus ficava eclipsado nela. Então eu fiquei maravilhada e Jesus me disse: minha filha, esta árvore que você vê é a árvore da minha divina vontade. E como ela é sol, seus frutos se transformam em luz que formam outros tantos sóis. O centro de sua vida sou eu, e por isso estou no meio dele. Agora, estes frutos que vês são todas as minhas verdades que manifestei sobre o meu Fiat divino, e estão todas em ato de gerar a sua luz no seio das gerações. E quem deveria ocupar-se e ter pressa e não o faz, impede que os frutos desta árvore formem seus partos de luz e o grande bem desta luz. Portanto, tu deves consolar-te das tuas torturas e martírios, porque entre ti e eu estamos em ordem. Nem eu teria tolerado qualquer sombra de oposição à minha vontade em ti. Teria sido a minha maior dor
nem poderia dizer: a pequena filha de meu querer me fez dom de seu querer e eu lhe fiz dom do meu. Enquanto que esta troca de vontades é uma das maiores alegrias minhas e tuas, e se há culpa é de quem descuida. É por isso que você não quer afligir ou irritar-se pelas perguntas que fazem. Eu estarei em você para fornecer-lhe a luz e as palavras que são necessárias. Você deve saber que isso é mais interesse meu do que seu. Depois continuava pensando no Fiat Divino e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, em nossa divindade, basta um só ato para fazer tudo. Aquele ato é vontade, pensamento, palavra, obra e passo. Assim que um só ato nosso é voz que fala, é mão que trabalha, é pé que caminha e que envolve tudo. Se a criatura pensa, age, fala e caminha, é a virtude de nosso ato único que, fazendo eco em cada ato da criatura, comunica o bem do pensamento, da palavra e de todo o resto. Por isso se pode dizer que somos o portador de todas as criaturas e de todos os seus atos. Oh, como nos sentimos ofendidos quando nossa porta-voz, pensamento, obra e passo, não só não é feito para nós, mas para nos ofender. As criaturas se servem de nossos mesmos atos para formar as armas para nos ferir. Ingratidão humana, como és grande! Agora, quem faz e vive em nosso querer divino se une a nosso ato único e, formando um só ato de vontade conosco, corre junto com o nosso ato e junto conosco se faz pensamento, voz, obra e passo de todos. E ó, como gozamos de nossa virtude, investindo a pequenez humana, a faz junto conosco portadora de todos os atos das criaturas. E ela se serve de todos os nossos atos para formar armas, não para ferir-nos, mas para defender-nos, para amar-nos e glorificar-nos. Assim que a chamamos nossa guerreira que defende nossos direitos. Depois disso, estava seguindo o Fiat na criação, sentia que tudo queria tornar meu. O sol para lhe dar glória da luz e do calor, o mar para lhe dar a glória daquele murmúrio que jamais cessa. Tudo queria em meu poder para poder dizer: tudo me deste e tudo te dou. Mas enquanto isto e outras coisas pensava, o meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: isto e outras coisas, minha filha, como és belo viver em meu querer. Teu eco chega a todas as partes, onde se encontra minha vontade divina que está por toda parte. Lá chega o teu, assim que teu eco ressoa no sol, no mar, no vento e no ar, e penetrando até no céu, leva a seu Criador sua mesma glória, amor e adoração. E minha vontade divina não se sente só em todas as coisas criadas. Tem a companhia do eco de quem vive em meu querer divino. E se sente dar todo o amor, a glória que espalhou em toda a criação. Que trecho maravilhoso esse aqui para compreender também como que é essa realidade das comunicações, dessa felicidade de Deus. Então vamos retomando aqui. A Luísa tem uma visão de uma árvore e Jesus vai explicar aqui para ela. Esta árvore que você vê é a árvore da minha divina vontade e como ela é sol, uma árvore que é sol. Vamos imaginar uma árvore que é um sol. Seus frutos se transformam em luz que formam outros tantos sóis.
O centro de sua vida sou eu e por isso estou no meio dele. Uma árvore que é um sol, cujos frutos também são pequenos sóis que comunicam luz, e o centro de vida dessa luz, dessa árvore, desse sol é Deus, é o Senhor. Ele é o centro, ele é a vida, ele é o mantenedor, ele é o gerador da vida ali, por isso ele está lá no meio. Agora estes frutos que vês são todas as minhas verdades que manifestei sobre o meu fiat divino. Então aqueles frutos são as verdades que ele manifestou para a Luísa, que ele está manifestando para ela e ela está escrevendo. São essas comunicações, são essas revelações que a gente vai tocando, são esses frutos. São todas as minhas verdades que manifestei sobre o meu fiat divino, e estão todas em ato de gerar a sua luz no seio das gerações. Como que esses frutos vão gerar essa luz no seio das gerações? À medida que esses conhecimentos vão sendo tocados, vão sendo recebidos, vão sendo absorvidos, vão sendo compreendidos, vai se gerando essa luz, vai sendo gerada por causa que vai sendo tocada nas verdades. As gerações, né, os seres humanos, à medida das gerações que vão chegando, vão tocando nessas verdades. E quem deveria ocupar-se e ter pressa e não o faz, ou seja, de publicar, impede que os frutos desta árvore formem seus partos de luz e o grande bem desta luz. Então, todo bem que é comunicado a partir do conhecimento dessas verdades fica restringido porque as pessoas que estavam incumbidas das publicações estavam remediando, estavam ali protelando, estavam ali colocando empecilho, colocando 1001 obstáculos para publicar esses escritos. Então, a Luísa está nesse sofrimento. Ela ainda está escrevendo, mas já tem material sendo publicado, já escreveu muita coisa, ela já está no volume, aqui ela já está no volume 25, já tem muito material produzido, muita verdade comunicada, expressa, muita vida de Deus depositada nos escritos. Essas luzes, esses frutos que ele fala, são esses partos de luz. Ela se torna luz quando chega ao conhecimento da criatura. Ela ali é aquele pequeno sol, mas ele só vai realmente, a luz só vai brilhar quando a criatura toca a verdade. Então nós, ao tocarmos as verdades que ele vai falar, que ele está comunicando aqui nesse material, quando a gente toca a verdade, quando a gente enxerga ela se torna uma luz imensa. E ela alimenta a gente, esse fruto que alimenta e que traz a claridade da revelação, do que ele comunicou, do que ele falou, do que ele quer dizer. E as pessoas colocando empecilhos. E ele continua: portanto, tu deves consolar-te das tuas torturas e martírios, porque entre tu e eu estamos em ordem. Então, ela estava fazendo o que ela tinha que fazer, que era escrever. E a publicação não estava a cargo dela, então ela estava ali sofrendo por tudo aquilo, pelas perguntas, e as pessoas só ficavam perguntando, colocando obstáculo, mas não era culpa dela, ela estava fazendo o que devia fazer. E ele fala, e eu nem eu toleraria qualquer sombra de oposição da minha vontade em ti. Então ela não estava em oposição, ela sofria, ela estava sofrendo, ela às vezes reclamava do sofrimento, das privações e tudo mais, mas ela continuava na ordem, ela continuava obedecendo, ela continuava escrevendo, ela continuava colocando no papel tudo aquilo que ele ia revelando. Então ela estava fazendo a parte dela. Então ela não tinha que ficar perturbada. A pequena filha do meu querer me fez dom do seu querer e eu lhe fiz dom do meu. Enquanto que esta troca de vontade é uma das maiores alegrias minhas e tuas. E se há culpa é de quem descuida. Então, quem está a cargo de fazer as publicações é ali a pessoa que está obstruindo a comunicação da luz, a comunicação da verdade. Então não é a Luísa a culpada, são as pessoas que estão ali com essa função. Ou seja,
A própria igreja, os padres que acompanham ela. É eles que tinham essa função, esse cargo. É por isso que você não quer afligir ou irritar-se pelas perguntas que fazem. Eu estarei em você para fornecer-lhe a luz e as palavras que são necessárias. Então, ele, nela, iria estar respondendo as perguntas que as pessoas iam fazendo, né? As pessoas que estavam ali a cargo das publicações. Todas as dúvidas dela, Jesus responderia na Luísa. Então, você deve saber que isto é mais interesse meu do que seu. Então, o interesse total da publicação é de Jesus, porque é as verdades dele que estão expressas nos escritos. Então, o interesse é dele de levar esse conhecimento às gerações futuras. Por que foi importante ela escrever? E ela teve que obedecer e escrever tudo. Claro que ela deixou escapar muita coisa, mas ela era repreendida por isso, porque porque era a vida do próprio Deus que estava sendo expressa, estava sendo comunicada, as revelações das verdades de Deus. Então, esse material, esse livro, essa obra, ela contém ali manifestações do coração de Deus e foram escritas. E precisava chegar, não foi escrita à toa, não foi escrita para deixar ali só meramente escrito, só elas saber, só elas ter conhecimento, ou até mesmo aquelas pessoas que acompanhavam ela, seja o professor, o orientador espiritual dela, aquelas pessoas que acompanharam ela ao longo desse trabalho da Divina Vontade na vida dela. Não, era para todas as gerações, isso era para ser comunicado a todos, era para chegar ao conhecimento de todos. Se não fosse assim, ela não precisava ter tido o trabalho de escrever tudo que ela viveu com Jesus, tudo que ele comunicou para ela, de tudo que ele falou para ela, de tudo que ele revelou para ela. Se não fosse para chegar até nós, se não fosse para chegar às gerações que ainda virão, não precisava desse trabalho. Era só ele infundir nela as comunicações e pronto, ficava nela. Mas não era assim. Era para chegar de forma material, inclusive. Então, tocar nesses escritos é uma forma material da gente tocar na verdade também. E depois, continuando, ele continuou falando para ela: Minha filha, em nós, em nossa divindade, basta um só ato para fazer tudo. Aquele ato que é a vontade, o pensamento, a palavra, a obra e passo. Aquele ato é vontade. Então, em Deus existe apenas um ato único. E nesse ato único se faz tudo, tudo se realiza. Então, todo pensamento, todas as palavras, todos os passos, todas as obras, tudo é um ato único. Está tudo contido dentro de um ato único de Deus. Assim que um só ato nosso é voz que fala, é mão que trabalha, é pé que caminha, e que envolvendo tudo, se a criatura pensa, age, fala e caminha, é a virtude de nosso ato único que, fazendo eco em cada ato da criatura, comunica o bem do pensamento, da palavra e de tudo o resto. Por isso se pode dizer que somos o portador de todas as criaturas e de todos os seus atos. O que eu falava, que foi falado no trecho anterior lá da vida estar em Deus, de que se Deus sai, porque nós não somos independentes de Deus, nós estamos em Deus. Então aqui ele vem confirmando isso, que somos o portador de todas as criaturas e de todos os seus atos. Então tudo que foi criado, tudo que existe está em Deus. Ele é o portador de tudo isso. Ele é o gerador de tudo isso. Então, tudo que nós fazemos, ele está diretamente ligado a Deus, porque é Ele que está comunicando. Existe esse fio de comunicação, dessa geração, dessa transmissão da vida em nós, em tudo, no criado no geral. Existe essa comunicação, nada existe fora de Deus. E a gente precisa compreender isso. E ele deixa isso manifestado nesses escritos, essa verdade. E tudo isso faz parte de um ato único de Deus, de um fiat que ele expressou quando ele fez todas as coisas. Então Deus não vai falando fiat aqui, fiat ali, fiat ali. Ele não vai falando infinitos fiats. É um fiat só que gera tudo.
Então é algo assim que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Então não adianta a gente ficar aqui fazendo mil e uma conjecturas. Ah, como que é isso? Como que dá? Como que pode? Como a gente vai ficar tentando? É claro que a gente vai tocar luzes, porque ele comunica muito. Nesses escritos tem muita informação desse fazer de Deus, desse agir de Deus, dessa vontade de Deus. Ele comunicou, está escrito, mas muitas coisas ainda até mesmo veladas, porque, embora esteja expresso nos escritos, a gente não consegue compreender ainda, porque a gente só vai conseguindo compreender à medida que nós vamos nos dispondo, vamos nos abrindo, vamos aderindo à vontade dele, e a vontade dele tomando posse da nossa. E a vontade dele tomando posse da nossa, aí a nossa inteligência expande, se abre e consegue enxergar além. Só que esse enxergar além, ver além, compreender além, muitas vezes é difícil trazer isso de forma verbalizada, comunicar isso em palavras, expressar isso em palavras humanas, porque muitas compreensões que a gente vai tendo, elas ultrapassam a comunicação humana, ultrapassa a verbalização humana, ela é muito maior. Então, mas só que a gente precisa caminhar no processo, continuar, ele é contínuo. É muita revelação que o Senhor vai fazendo, mas a gente precisa ir adentrando, passo a passo. Ele fala também que as comunicações, as revelações, as verdades, ele vai nos dando gole a gole, gole a gole, até a oração que a gente faz para Nossa Senhora, dá-nos um gole da divina vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade, dá-me uma porção, dá-me ali um pouquinho dessa divina vontade, ou seja, desse conhecimento, dessas revelações. Então a gente precisa compreender também que a nossa capacidade é limitada ainda, muito limitada. Então, embora existam tantas e tantas e tantas revelações que a gente vai se maravilhando a cada uma que a gente vai tocando, mas existe tantas que vai ficar até um certo tempo suspensa, porque a gente velada, porque a gente é pequeno, a gente é limitado. E é a medida da nossa disposição, da nossa abertura, é a medida da vida de Deus sendo em nós, é a medida do pensamento dele operando em nós, é que a gente vai compreendendo, que nós vamos nos expandindo para essa compreensão. Mas ficar muitas vezes ali ruminando, meditando, tentando compreender, é isso que o Senhor quer, porque é uma comunicação que a gente vai tendo com Ele. É buscando a compreensão nele, não é fora dele. A gente não busca a compreensão do que ele está falando fora dele, porque se a gente buscar fora, a gente não vai compreender nunca. A gente tem que compreender nele. E compreender nele é o quê? É essa conversa, esse relacionamento, essa intimidade, esses diálogos que a gente vai fazendo com o Senhor. A gente está conversando com ele aqui, tocando os escritos também. Mas depois que a gente vai lendo, a gente vai também processando essas informações na nossa alma, com as conversas, com os diálogos com ele, com essa vida dele em nós existindo, e vai se desenvolvendo. Aí é a vida que se desenvolve, é a vida que se desenvolve. A gente precisa compreender isso. Se a gente tem essa compreensão, a gente não fica desesperado porque eu não compreendi, não entendi isso, ou entendeu errado. Não, a gente fica tranquilo, porque ele comunica essa paz. Então, é processo, gole a gole, é passo a passo, é caminhada, é vida, é desenvolvimento. A gente vai caminhando isso. Então, é um ato único dele que existe, mas que vai se dando, vai se desenvolvendo, porque a nossa vida vai se desenvolvendo. E ele vai vivendo em nós, e vai operando em nós. Isso é muito bonito, interessante, e assim, a gente vai se maravilhando com essas coisas que ele vai trazendo para a gente. E vai ficando feliz por fazer parte dessa obra de Deus, desse desejo dele de comunicar suas revelações e não deixar essas comunicações restringidas apenas a nós. Como muitas vezes ele reclama, a Luísa reclama dos empecilhos das publicações, né, dessas comunicações, das verdades, para que as pessoas poderem ter acesso. Então a gente vai também entendendo isso e a gente vai se colocando a serviço para
para ser esses instrumentos de tornar a vontade dele conhecida, porque a vontade de Deus está expressa nesses escritos. Se a gente pensar que, claro que a vontade de Deus ultrapassa, transcende, é muito maior do que o que está escrito aqui. Mas o principal, o básico, o necessário para a gente saber, para a gente compreender e ao saber, compreender, amar isso que ele comunicou, o necessário está contido nesses escritos. A partir dele, de tocar essas verdades, de tocar essas comunicações, é que outras novas os sentidos vão fazendo a partir do momento que a gente vai tocando. E aí ele vai abrindo mais para a gente à medida que essa vida dele vai se desenvolvendo em nós. Vai se abrindo um novo leque de conhecimento. Vai se abrindo novas revelações diante de nós, mas é à medida dessa vida que vai sendo desenvolvida. Então a gente vai tocando o que já está posto, vai compreendendo, vai vivendo, vai tocando essas verdades com a nossa própria vida, porque é a vida dele em nós, e nova vida vai sendo criada, gerada, porque novos conhecimentos vão se abrindo diante de nós. Então é uma infinidade de conhecimentos, é uma infinidade de verdades que vão sendo abertas pouco a pouco. É processo a processo, caminhada a caminhada, vida a vida. E a gente vai se maravilhando cada vez que a gente toca. E tem dias que a gente toca umas verdades assim que inéditas, que a gente, nossa, para nós, tudo nesses escritos, a maioria das coisas são inéditas, são conhecimentos, revelações inéditas. E são maravilhas de Deus, são preciosidades, são bens infinitos que Deus está nos comunicando. Então, Deus que abre o seu coração para expressar, para se comunicar com o ser humano, nós somos mais que privilegiados, nós somos esses seres amados de Deus, nós temos que nos sentir muito amados, porque Deus quer falar conosco, Deus quer abrir o seu coração para a gente. Então, por isso que Ele deseja tanto que esses escritos sejam publicados, que esses escritos cheguem ao conhecimento de todos, para que todos possam tocar essas verdades, possam tocar a vida de Deus, tocar o conhecimento de Deus, tocar o verbo mesmo. Nossa, Jesus é o verbo, né? O verbo de Deus, a palavra de Deus sendo comunicada, sendo expressa através desses escritos, e à medida que a gente vai lendo, que a gente vai compreendendo, a gente vai dando vida a essa palavra, ela vai se fazendo vida dentro de nós, ela vai criando aquilo que ela fala. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus tem poder criativo, ela cria o que ela fala, ela cria o que ela comunica. E quando a gente toca, isso vai criando em nós essa verdade, vai criando em nós. E é impossível a gente tocar essas verdades e deixá-las presas, deixá-las restritas. Então, o nosso desejo é o desejo de Deus, desse conhecimento ser compartilhado, ser comunicado, ser expressado, ser publicado. Ele deseja que a sua divina vontade seja conhecida. E como que vai ser conhecida se não tem quem fale dela? Então, também existe uma passagem bíblica que agora não me recordo que fala. Como as pessoas vão conhecer se não tem quem fala? Precisa haver quem fale, precisa haver quem comunique, precisa haver quem compartilhe, precisa haver quem vai espalhando. É uma verdade que vai sendo espalhada, que vai sendo comunicada, que vai sendo falada. É palavra, e a gente está falando. E a verdade vai sendo expressa. E a gente fica feliz porque Deus está feliz e Deus fica feliz porque nós estamos felizes. E como é bom estar com Deus, como é bom viver com Deus, como é bom ser útil para Deus, como é bom ser canal de vida, canal de comunicação de Deus. Ele quer se comunicar e Ele quer usar de nós, quer usar da nossa humanidade, porque Jesus já não está mais sobre a terra, Ele já não caminha mais com seus próprios pés. A sua humanidade cessou lá na cruz. Ele continua sendo 100% humano ainda, 100% Deus, e continua 100% homem. Mas ele já não tem mais o corpo aqui na terra. Ele já não tem mais a matéria, aquele corpo que ele recebeu. E ele precisa do nosso, ele quer o nosso corpo, ele quer a nossa voz, ele quer os nossos ouvidos, ele quer as nossas mãos, ele quer os nossos pés, ele quer a nossa boca para
continuar, para repetir a sua vida, para continuar existindo em nós. Não é apenas na Eucaristia que Jesus quer estar, continuar existindo e se comunicar conosco no momento da comunhão, não. Ele quer o tempo todo estar em nós, conosco, vivendo em nós. Então ele já não tem mais um corpo para estar vivendo, ele quer usar da nossa humanidade. Agora ele não tem mais uma humanidade aqui na Terra, ele quer continuar a sua vida na nossa humanidade. Então nós fomos feitos para isso, nós somos os templos da vida de Deus. Precisamos compreender isso e aderir a isso e dizer sim, Senhor, eis aqui, sou um espaço da tua vida. Eu sou um espaço para a tua existência, eu sou um espaço para a tua comunicação. Então, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, aquilo que Nossa Senhora expressa, nós também repetimos. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis-me aqui, eis-me aqui. Isso traz uma felicidade enorme para a gente, saber que nós podemos corresponder àquilo que o Senhor quer de nós. Podemos corresponder à finalidade da nossa existência, à finalidade da nossa vida, à finalidade para a qual nós fomos feitos. Se nós compreendemos isso e correspondemos, pronto, maravilha. Se não, é trevas, trevas, trevas total, escuridão total, rebeldia total. E isso é a vontade humana, ela querer ser sem Deus. E aí vem todos os males advêm dessa vontade humana que quer ser sem Deus. E quando a gente dá nossa vontade, cede esse espaço e deixa Deus reinar, governar, aí a gente vai só colhendo frutos de alegria e de felicidade, embora no meio das tribulações, embora no meio das dificuldades, embora no meio das doenças, embora no meio das limitações que a gente tem, do nosso ordinário de vida, da condição que cada um tem, que às vezes são condições de vida muito sofridas, muito doloridas, mas Jesus, ele viveu o sofrimento, viveu a paixão, porque nós vamos querer não tocar isso, ou vamos querer só ser feliz? Não, a gente quer aquilo que Deus quer, a gente vive aquilo que Deus quer viver em nós. E seja tocando as realidades mais difíceis enquanto estamos na Terra. Nós estamos peregrinando. E ele fala, não prometo para vocês alegria e felicidade. Nossa Senhora também diz isso. Mas, como São Paulo diz, o que a gente vive aqui de sofrimento, de tribulação, de perseguição, de dor, de cruz, não tem proporção com o que vamos tocar lá no céu, mas a gente já pode tocar isso já aqui na Terra, com essa vida, com esse conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente já vai tocando essa felicidade já aqui na Terra, porque é uma felicidade que ultrapassa o material, ela é no nosso interior, ela é no nossa alma. Pode ser que a nossa vida material, nossa vida corporal esteja em decadência, mas se o nosso interior estiver unido com Deus, Deus estiver habitando, reinando, governando dentro de nós, e o nosso interior estiver ordenado, o externo não importa. O que importa é dentro de nós. Como que é essa vida dentro de nós? Como que está a vida dentro de nós? Há luz lá dentro ou existe trevas, escuridão? Então é importante a gente compreender, refletir a respeito e falar, Senhor, eu quero conhecer mais e mais e mais e mais o que o Senhor quer comunicar. Eu quero dar o espaço da minha vida para o Senhor ser, habitar, existir. Eu quero ser esse instrumento de comunicação da tua santíssima vontade. Eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.